Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais do Motorola Moto G100, esse aparelho aqui que eu recebi já tem alguns dias e já tenho ali umas primeiras impressões, aí algumas coisas para contar para vocês sobre esse aparelho que, vou ser sincero, ele me surpreendeu muito positivamente. Não que eu acho que o Moto G é inferior, mas é um intermediário, né? É um aparelho de uma linha intermediária. Então eu não esperava um desempenho tão próximo de um top de linha num aparelho intermediário. E esse aparelho aqui entrega uma performance de gente grande e ainda algumas novidades muito interessantes que eu achei assim que fazem uma super diferença. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então a primeira grande surpresa que você tem aqui não é nem com o aparelho, tá? É com a caixinha dele. Primeiro, esse pacote aqui por R$100 a mais, né? Que ele é vendido por R$3.999, por R$4.099, você leva um cabo USB tipo C de um lado e HDMI do outro, que ainda pode ser carregado por outro USB tipo C para você não ficar na mão com a bateria, tá? Isso aqui tem uma função, é para um modo semelhante ao modo DeX, tá? Que é esse modo aqui, Ready for, tá? Que funciona muito legal, que eu vou gravar um vídeo só para contar essa história, porque essa história merece um vídeo, porque realmente é uma novidade bem interessante. Então começa nessa caixa e a segunda grande novidade, né? Na verdade não é uma novidade, mas é uma vantagem com relação ao top de linha que nós estamos vendo por aí. Nós temos na caixinha um carregador de 20, que é relativamente potente, né? Não é o máximo, mas é bem potente, de carga rápida. Um cabo USB regular para USB tipo C e um fone de ouvido. E para completar, não menos importante, agora sim vamos para o aparelho, uma capinha dessa transparente, tá? Então realmente é um pacote muito interessante de venda. Achei muito legal mesmo. Falando do aparelho agora, eu achei muito interessante essa câmera frontal dupla, não vejo problema. Tem gente que acha ruim, tem os dois pinguinhos aqui, para mim não faz nenhum grande problema. A tela é grande, as bordas, principalmente as laterais, mais as laterais são super estreitas. Tirar ele da capinha para ficar mais fácil de ter uma dimensão do tamanho, então realmente tem um tamanho bem legal, bem interessante, tá? Desbloqueio pela digital realmente funciona. E funciona bonito, funciona rápido, funciona liso, olha, tá vendo? Ó? Encostou aqui, ó, principalmente se você é destro, ele funciona muito rápido, tá? Claro, se você for canhoto, você vai provavelmente cadastrar esse dedo para poder pegar o aparelho, ó, e fazer aqui o desbloqueio desse lado. Outro ponto interessante, que sem querer eu mexer aqui, dando duplo toque, você pode chamar alguns aplicativos, pode chamar uma calculadora, pode chamar alguma coisa que você quer ter acesso rápido. Isso é muito útil, muito legal, ó. Tá? Segundo ponto, não menos importante, terceiro, sei lá, né? São vários pontos. Eu acho muito legal você ter as motoações, por exemplo, ó, fazer isso aqui e chamar a sua câmera. Vamos lá, que tem que estar desbloqueado. Espera aí que eu instalei outras câmeras, vamos lá, sempre. Então você poder, ó, chamar a sua câmera, ó, desbloqueou, chamou a câmera, eu acho que é bonito demais, isso é muito útil mesmo, tá? Mexeu aqui de novo, vai para a câmera frontal, aqui volta para a câmera traseira. Realmente quebra um galho imenso isso, na minha opinião. Bom, falando agora um pouco de design do aparelho, né? Além das motoações, falando de design, eu gostei muito dessa cor, eu achei ela muito bonita. Às vezes é meio azul, às vezes parece um roxo, dependendo da posição que você está segurando o aparelho, muito legal. Aqui se não estou enganado, policarbonato, né? Um material meio plástico. Pelo que disseram, né, alguns outros amigos que fizeram review, teve um especificamente que comentou que
pode riscar com certa facilidade. Aqui eu não senti isso, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu sou super cuidadoso, super neurótico com essa coisa de risco. Então mantenho ele na capinha, mantenho ele no paninho quando eu estou testando. Então sou super cuidadoso e está impecável mesmo depois de alguns dias de uso. Ainda continuando nessa construção dele, né? Eu tenho o microfone aqui na parte superior e na parte inferior. Aqui na parte inferior eu tenho o tão amado P2 para fone de ouvido normal. Eu tenho um alto-falante, o alto-falante dele não é estéreo, só tem aqui embaixo, tá? Não tem na parte de cima. Desse lado, gavetinha para chip e para cartão de memória. Isso é muito importante, que hoje isso é outra coisa que está indo embora. Não temos mais cartão de memória nos tops de linha, né? Várias marcas estão tirando. Aqui eu tenho o botãozinho do Google Assistente, ó. Clicou aqui e chamou. Também é legal ter esse botãozinho, nem todo aparelho tem. Aqui botões de volume e o botão para ligar, para ler a impressão digital, desbloquear o aparelho, e naquele duplo toque para chamar algumas funções. Então o design para mim está muito bem resolvido, muito bem acabado, tá? Falando agora de desempenho. Primeiro ponto que é muito interessante, a bateria de 5.000 mAh, ela realmente dura bastante. Eu já fiz vários testes, usei por muitas horas, dá para um dia de uso pesado com folga, tá? Segundo ponto que vale mencionar, ele tem um processador da Qualcomm, o 870, tá? O que eu senti? Primeiro ponto positivo, ele é compatível com a rede 5G, a futura rede 5G de verdade que teremos aqui, mas também a rede 5G que nós temos, aquela, né, meio ali no aproveitamento do espectro, que está funcionando e é mais rápida sim do que a 4G, então vale a pena utilizar quando ela está disponível, tá? Também compatível com o Wi-Fi dos modelos mais rápidos e roda liso, funciona super bem esse aparelho. Bom, falando agora uma coisa interessante com relação à performance, ó. Até vou colocar o aparelho aqui e vou pegar um outro aparelho para mostrar para vocês. Bom, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, esse aparelho aqui deste lado é o Galaxy S21 Ultra com, olha aqui a carinha dele, tá com a capa, mas dá para reconhecer, com 16 de RAM, com Qualcomm não, com o Exynos 2100, o mais recente, e com 16 de RAM, acho que eu já falei, né? Então, assim, é um top, super top de linha da Samsung. E aqui nós temos esse intermediário premium com um 870 da Qualcomm. Veja como a diferença de performance não é significativa, não é gigante. Se for pensar que esse cara aqui é um intermediário premium e esse aqui é um top de linha, o modelo mais caro, tirando os dobráveis, é o mais caro da Samsung, o mais completo, com 16 de RAM contra 12 de RAM desse aqui, 512 de memória para armazenamento contra 256, essa diferença está menor do que a que eu esperava, vou ser muito sincero, está bem menor do que eu esperava, isso é muito bom. Bom, aonde que isso se traduz além desses benchmarks? Quando você coloca algum jogo para rodar aqui, então pode ser um Grid Autosport, né, o jogo preferido, o meu preferido para fazer os testes, né? Espera aí, que é duro com a câmera aqui na frente. Bom, então pode ser o Grid Autosport, para ter uma ideia só de desempenho, lembrando que ele não atrapalha aqui o alto-falante quando você está utilizando, como era o problema que eu tinha no Note 20 Ultra, que ficava com o alto-falante aqui na parte de baixo. Então aqui eu não tenho esse problema, consigo utilizar tranquilamente. A performance é muito boa, gente, é muito interessante, então vou mostrar para vocês rapidinho, porque esse jogo é um jogo muito pesado, com muitas texturas, com uma quantidade de informações bem grande e que geralmente ele puxa demais a performance do aparelho. Então é aquela história, se está rodando esse cara aqui, ele vai rodar qualquer coisa com uma certa facilidade, tá? Então aqui, mas carregando para vocês verem o tempo de carregamento. Vamos colocar uma corrida qualquer, vamos pegar uma pista diferente, ó. Eu tinha pego uma bem para cá. Vamos pegar essa aqui mesmo. Então realmente
ele tem uma performance tanto para carregar o jogo quanto no próprio jogo muito boa. Outra coisa que dá para ver nessa questão, né, destes testes, né, nós temos aqui além de um desempenho super legal por conta dos 12 de RAM e também por conta da grande performance desse processador. Deixa eu tentar puxar aqui vamos ver se vai dar certo, né? Então aqui você consegue, olha, ter uma performance super legal. Eu não vou jogar tão bem, né? Mas bem lisa, a tela é de 90 Hz, então realmente funciona bem bonito, ó. Vamos pegar um pouco de detrito aqui para mostrar para vocês, ó. Acho que aqui eu nem tenho, né? Mas geralmente você tem pecinha de carro saindo, ó. Você tem uns detalhes bem interessantes aí durante o jogo, tá? Olha aqui, ó, detritos na pista, tudo bonitinho. Então, realmente, ele funciona bonitinho mesmo, ó, marcas de pneu. Ele tem todo o detalhe que você possa imaginar nesse aparelho, jogando qualquer jogo que você quiser. Então, performance impecável. A questão das câmeras eu achei muito, muito interessante, porque você tem aqui um modo macro nativo deles, né? Então, realmente, olha aonde chega este modo macro, ó. Realmente, ó, sensacional. Vou pegar aqui de pertinho, ó. Então, você consegue ter um nível de detalhe bem interessante. Um ponto interessante também, você consegue, dependendo do que você estiver fotografando, acionar o flash, tá? Então, você consegue, nesse modo macro, ó, vou tentar ligar aqui para vocês. Ó, ele fica em volta da câmera fica com esse flash, não é o flash normal, é um segundo flash, tá? Então esse é um outro ponto bem legal, bem interessante. Tem uma câmera ultra wide, tem um zoom óptico, um zoom digital, né, não óptico, e tem vários modos de foco que já são tradicionais aí da Motorola. Tem um modo retrato que funciona muito direitinho, com o modo com recorte, o Night Vision e outros modos de fotografia e vídeo que são bem legais, funcionam direitinho. Vou gravar um vídeo só para contar essa história, porque eu acho que merece um teste mais profundo, tá? Um outro ponto interessante que eu vou mostrar agora para vocês é o modo DeX, vamos chamar assim, né, que é o Radeon, acho que é assim que se fala, que a Motorola implementou nesse celular. É uma espécie de modo DeX com algumas pequenas diferenças, mas que você consegue utilizar de uma maneira muito legal. Então vamos agora para uma outra tela para poder mostrar isso para vocês. Bom, pessoal, então vamos de câmera na mão mesmo, para ficar mais fácil de mostrar. Aqui eu estou com um monitor 4K da LG e aqui eu estou com um cabinho que esse, por um acaso, é um que já está ligado aqui, mas o certo é ligar o da própria marca, porque ele carrega durante o tempo de uso. Então, vamos conectar aqui, ó. E aí, ao conectar, olha que interessante, você é apresentado a este menu. Tá? Então você tem como escolher a experiência. Se você quer o desktop móvel, que seria o modo DeX, você quer o modo TV, o modo jogos ou o modo bate-papo por vídeo. O bate-papo por vídeo é interessante, ó, aqui ele já abre aqui na tela também essas mesmas opções. Esse bate-papo por vídeo, o interessante é virar o aparelho para que o vídeo fique de frente para você, tá? Para esse bate-papo fluir na melhor forma possível. Então vou só entrar rapidinho no modo desktop, só para vocês terem uma ideia do que se trata, tá? Então aqui, ó, veja que é um modo DeX. É um modo muito parecido com o modo DeX, só que aqui nós ficamos com uma superfície de toque. Então, eu tocando aqui, ó, eu estou com o mouse aparecendo ali na tela. A solução completa fica com um tecladinho dobrável como esse, ou pode ser qualquer outra opção, tá? Aqui vamos ligar esse teclado que já estava pareado com este celular. E aí, ó, tô mexendo aqui, ó, olha que legal. E ali está funcionando. Então aqui eu ganhei um modo DeX, tá? Isso eu achei muito interessante, ó. Posso aqui
navegar tranquilamente, ó, modo paisagem ou não, posso posicionar para onde eu quiser, olha, não estava mostrando, mas ó, posso posicionar as janelas para onde eu quiser, posso colocar a tela cheia, e aqui eu posso utilizar da forma que eu bem entender, olha, tranquilamente, ó, dá para aumentar aqui o tamanho da tela, preciso pegar o jeito aqui, ó. Então dá para aumentar, deixar ela maiorzinha, dá para usar vários aplicativos na mesma tela, então realmente é um esquema que faz uma diferença muito grande, tá? Por que que eu digo isso? Nem todo mundo tem condição, olha aqui os aplicativos, que bacana, ó. Nem todo mundo tem condição hoje de comprar um computador, e aqui você tem a possibilidade de fazer o seu celular com um cabinho que vem pode vir na caixa, né? Ou se você já tiver em casa, pode ser um cabinho normal, né? USB tipo C para HDMI, e você com um tecladinho mais baratinho aqui você consegue ter esta experiência aqui. Outra experiência interessante, gente, aqui ó, clicando neste modo TV, caso você não tenha ali uma TV, uma Smart TV na sua casa, você também tem como ter essa visualização. Olha que interessante, que legal. E você pode escolher o serviço de streaming da sua preferência para assistir os seus vídeos. Então realmente funciona super direitinho, é um modo tela cheia super legal, tá vendo? Ó? Bem de TV zona mesmo, ó. E aí você pode escolher seus vídeos, olha, com tela grande, bonito mesmo, tá? Então aí é uma outra facilidade. Temos também um modo para jogo, então aqui também da mesma forma dá para escolher o jogo. Vamos pegar o jogo que estava aberto já, ele vai, acho que abrir de novo, mas você pode escolher um jogo, olha, e tela cheia em 4K, e vou dizer para vocês que a imagem, para mim, olha, não tem muito recorte ali, não tem muita linha pixelada, ele está funcionando direitinho, tá? E aí você pode usar o seu celular ou um controle e jogar numa telona deste tamanho, tá? Então estou usando aqui uma tela 4K, gente, é muito legal poder contar com uma tela tão grande para poder jogar. Então realmente, ó, experiência muito bacana mesmo. E aí, por fim, o bate-papo em vídeo, ele segue mais ou menos a mesma linha. Você escolhe o Zoom, o Skype, o Duo, aonde você quiser, o aplicativo que você quiser, só que aí você vai inverter a posição, deixar a câmera para você, ou usar a câmera frontal. Nem testei ainda para ver se dá certo, mas a câmera traseira você vai ter uma qualidade melhor e consegue fazer uma videochamada com os seus arquivos, abrindo os seus arquivos, mexendo como se estivesse no computador. Então, também outra facilidade bem interessante. Está vendo que o modo semelhante ao modo DeX estava rodando aqui por baixo, e está aqui a experiência. Eu achei realmente, ó, muito interessante, ó. Você consegue ter uma experiência realmente de desktop com esse celular. Então, ponto aí, mas um belo ponto para a nossa amiga Motorola por ter implementado essa solução aí tão útil, né? Tão interessante, ó, e tão fácil de operar. E o mais interessante, ela não foca somente no DeX, né? O que seria o modo DeX. Ela tem esse modo semelhante ao DeX, mas também tem um foco em TV, que deixa a experiência mais simples para quem não tem uma Smart TV. Mesma coisa para jogos, mesma coisa para desktop, e aqui por último, não menos importante, tem a tela espelhada. Se você quiser somente espelhar para mostrar alguma coisa ou para gravar alguma coisa, tem esse modo também disponível. Então realmente bom, excelente ponto aí para a Motorola por ter criado uma solução tão completa e tão útil. Bom, pessoal, então, assim, esse vídeo, a ideia era fazer uma impressão, né, falar sobre as impressões iniciais. Eu fiquei com uma impressão positiva. Obviamente, quem está acostumado com top de linha estranha um pouco, né, fica um pouco chateadinho, né, de não ter vidro aqui na parte traseira, de não ter o carregamento por indução, de não ter um aparelho à prova d'água. Tá? Isso tudo bem, são pontos que, obviamente, para reduzir o valor do aparelho, não vender por 10 mil reais, né, 7 a 10 mil reais, que é o preço de um top de linha hoje aqui no Brasil, você precisa abrir mão de algumas coisas.
Mas o que eu gostei, e gostei muito desse aparelho? Eu acho que você abre mão desses pontos, então claro, né, não é de vidro, usa com capinha para preservar o aparelho, não vai usar sem, para não correr o risco de ter a traseira danificada. Eu não tenho certeza se tenho aqui, pelo que eu me lembre, não é um Gorilla Glass na tela, então o legal é pôr uma película para proteção, tá? Não sei se tem alguma coisa semelhante, ou talvez uma versão mais antiga aí do Gorilla Glass, mas não é aquele Victus, o mais caro tal. Então precisa ter um pouquinho mais de cuidado nesses pontos. Mas o que me deixou muito contente com esse aparelho? Primeiro, a performance. A performance não perde muito para nenhum top de linha que eu venho utilizando nos últimos tempos. Então realmente deu para ver ali no benchmark que eu mostrei, realmente ele faz um gerenciamento dos recursos muito bom e entrega uma performance impecável. Segundo ponto, joguei tudo que eu quis nesse aparelho, com todos os detalhes, com uma tela de 90 Hz, sensacional, com um desempenho lisinho, sem um engasgo sequer. Engasgo que eu cheguei a enfrentar até no Note 20 Ultra, que custa bem mais caro, e nesse aqui não tive nenhum engasgo. Tudo bem que depois da atualização o Note 20 Ultra voltou à sua velha forma, mas o fato é que eu cheguei a ter alguns problemas, até gravei aqui alguns vídeos falando sobre isso. Mas o fato é que a performance é de top de linha, ele tem 12 de RAM, ele tem um processador Qualcomm 870, que é um processador recente, compatível com a rede 5G, uma bateria de 5.000 mAh. Quando eu joguei Grid, por exemplo, e joguei até Call of Duty, ele não esquenta, gente. Ele não esquenta, mas nem perto de um top como o Note 20 Ultra ou o S21 Ultra. Ele não esquenta, ele fica numa temperatura agradável na mão, ele não te entrega ali aquele excesso de calor, não tem queda de performance, dá para jogar bastante nele, sossegado. Leitor de impressão digital super rápido, ainda estou testando as câmeras, mas dá para ver que a macro é espetacular, Night Vision é legal, a câmera com boa luz fica bem, entrega boas imagens, mas não é aquela câmera nível 12 Pro Max, tá? Porque a proposta aqui é diferente, o custo é outro, tá? Então não vai ter uma câmera tão capaz e tão boa quanto a de um top de linha. Tá? Mas ainda assim entrega boas fotos, entrega fotos bem decentes, bem utilizáveis. Claro, não vai ter o zoom ótico, não vai ter uma estabilização ótica, mas, porque não é essa a proposta, mas vai te entregar umas fotos legais, tá? E é isso, assim, as impressões são muito boas, eu até acabei me estendendo nesse vídeo de impressões iniciais, porque realmente eu fiquei bem impactado positivamente. Eu não esperava que um aparelho da linha Moto G fosse ficar em performance tão próximo de um aparelho top de linha. Então esse ponto para mim foi muito interessante, e também ter esse modo desktop, eu acho que amplia a possibilidade de uso, principalmente em meio a uma época que todos precisam trabalhar em casa e principalmente muita gente precisa ter aula em casa. Tá? Então é muito legal ver que a empresa teve essa preocupação de trazer uma solução semelhante, né, ao modo DeX da Samsung, para ser mais um concorrente na preferência das pessoas que precisam de um desktop. E celular todo mundo precisa, agora nem todo mundo tem condição de comprar um celular e um computador. Então o que eu achei muito legal é que esta solução acaba resolvendo esse problema, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.